só é possível melhorar um processo a partir do momento que você possui informação. E aí eu quero contar um exemplo prático. Certa vez me chamaram lá em Minas Gerais para me ver um equipamento lá que eles não estavam conseguindo fazer o equipamento ser eficiente e controlar, ele ter um controle sobre ele. Precisava de uma certa precisão. E eu cheguei lá, cara, e eu fui olhar o equipamento, e parecia um robôzinho, era uma estação de uns 4 ou 5 robôs. Só que robôs de silk, né? Na parte de silk mesmo. Eu cheguei lá, olhei no robô 1, olhei no robôzinho 2, olhei na esteira, olhei o processo todo, aí eu virei pro dono e falei, cara, cadê o sensor dessa máquina? Cara, não tinha nenhum sensor. E aí ele falou, cara, eu nem sabia que precisava. Precisa. Mais uma vez, eu repito a frase, essa frase você tem que gravar. Se você estiver anotando, grave isso daí. Ó. Só é possível melhorar um processo a partir do momento que você tem informações sobre ele. E as informações, elas são geradas através de sensores. Na gama infinita de sensores voltados para a indústria. Eu falo para você que hoje, toda e qualquer variável que você deseja medir, toda variável que você pretende medir, existe um instrumento específico para ela. Isso é tão verdade que eu participei de um projeto de implantação de um reator aeróbico. O que é um reator aeróbico? No sistema de tratamento de efluentes industriais, a última parte, antes do efluente voltar para o rio, é passar por esse reator aeróbico. E lá ele controla pH, controla uma série de outras coisas. E uma das coisas que controla nesse efluente é o amoniacal. E aí eu tenho um sensor exclusivo que chama Anamox. Eu tenho um sensor exclusivo para medir o amoniacal dissolvido dentro do efluente. Esse amoniacal é uma bactéria. Pra você ter uma ideia, cara. Então, tudo que você pretende medir, eu pretendo medir isso, eu pretendo medir aquilo. Existe um instrumento. E nessa gama gigante de instrumento, tem que ter um determinado controle, beleza? Até porque existe N processo. Gente, eu costumo falar uma coisa. Imagina que você... Eu sou um cara que conheço bastante de indústria de processos contínuos. Já trabalhei também na parte de discreto, principalmente a indústria de bebidas ali, com robótica, com montagem. Mas eu tenho um conhecimento legal na parte de indústria de processos contínuos, né? E aí eu falo, imagina você trabalha ali numa fábrica de gelatina, de colágeno, e você vai ser transferido para uma fábrica automobilística. Aí você é um profissional da área de automação, claro, não é verdade? Cara, a maioria das pessoas ficariam perdidas nessa mudança. A maioria. Só que você não é mecânico. Sabia disso? Mecânico. Existe um mecânico especializado em enchedora, mecânico especializado em compressor, mecânico especializado nisso, mecânico especializado naquilo. Agora, o cara da automação, ele tem que andar debaixo do braço dele com as normas. E uma das normas que trata sobre fluxo de processo e instrumentação industrial é a norma ISA S5.1. A norma ISA S5.1 é uma diretriz excelente para aqueles que querem conhecer sobre instrumentação industrial. Felipe, eu quero estudar instrumentação industrial, quero aprender a calibrar, quero aprender a fazer aferições, descobrir erros, corrigir os erros, quero fazer tudo isso. Como que eu começo? Já estou te falando, comece estudando a norma ISA S5.1. Essa é a norma que você precisa estudar para dar um início, um gatilho no seu estudo de forma geral da instrumentação. Essa norma é importantíssima, gente. Importante. Pessoal, vocês vão perceber que eu costumo tudo ter alguma coisa, alguma norma que valida a minha informação. Por que eu acho que essas normas são importantes? Simplesmente pelo fato de que elas foram criadas para melhorar os processos industriais. Então, por isso eu estou colocando aqui. Então, a norma ISA 5.1 é uma norma muito importante. Nós vamos entrar um pouco mais nela daqui a pouquinho. O segundo, qual que é a necessidade da indústria quando se trata de instrumentação? Controle. Eu preciso controlar. Eu preciso controlar as características físicas, químicas e biológicas de um determinado fluido. Preciso controlar a pressão dentro de uma caldeira. Se você não controla a pressão dentro da caldeira, meu amigo, se você não controla a pressão, se você não controla a água dentro de uma caldeira, você vai explodir. Uma hora explode, entendeu? Então, se você utiliza instrumento, se é necessário instrumento, essa necessidade vem porque você precisa de controle. Eu não bebo cerveja, gente. Mas imagine você comprando uma Heineken, estou tentando fazer uma analogia aqui, certo? Imagina você comprando uma Heineken,
que eu acho que é uma das cervejas que o pessoal gosta, e ela tendo gosto de Bavária, que eu acho que é uma cerveja que o pessoal não gosta. Beleza? Imagina essa situação. Isso é possível de acontecer? Sim. Se você não controlar o seu processo. Ah, Felipe, eu não bebo cerveja. Para quem é de Goiás aqui, sabe de um refrigerante chamado Big Boy. Big Boy é uma Coca-Cola ruim, entendeu? Imagina você comprando uma Coca-Cola e o gosto está de Big Boy. Como que isso iria acontecer? Você não controlando o processo. Então, onde você aplica instrumentação industrial? Em todo o processo industrial, gente. Então, se tem alguns exemplos de indústrias ou processos que você tem instrumentação, que é petróleo, química, alimentos, siderúrgica, energia elétrica, celulose, indústria de processo de esqueleto-montagem, automobilística, farmacêutica, tudo entra no quadro de indústrias que utilizam de instrumentação industrial. Então, esse é um ponto importantíssimo. E dentre os principais instrumentos, Felipe Fraga, Felipe, se alguém falar isso, se alguém falar que isso veio dele, é mentira, isso veio de mim, isso aqui foi uma separação que eu fiz, e quem sabe um dia isso entra na norma ISA, beleza? E se entrar, você que está assistindo essa live vai saber que foi o Felipe que falou. Eu separo a instrumentação em 2 tipos de instrumentos. Eu chamo instrumentação usual e instrumentação analítica. Tá aqui, ó. Esse aqui é o slide da que está fazendo a separação. Instrumentação usual e instrumentação analítica. E vocês vão entender, eu vou tentar desenhar aqui, gente, eu esqueci de trazer a minha mesa digitalizadora. Vou tentar fazer com o mouse, o próximo slide aqui. Vamos ver se vai dar certo. Beleza? Mas aqui para vocês terem uma ideia aqui, ó. Quais são as principais variáveis que um instrumento usual vai medir, que é mais simples de ser achado? Nível, pressão, velocidade, vazão, temperatura, variação angular, para quem trabalha com robótica. Isso são instrumentos usuais, beleza? E eu coloquei um xizinho aí em pressão, tá aqui, ó, o X em pressão e o X em temperatura, por quê? Pelo seguinte modo, a pressão e a temperatura alteram as características físicas, químicas e biológicas de um determinado processo. Então, hoje, na indústria de processos contínuos, são as principais variáveis. Se você não mede... Meu menino chegou aqui. Se você não mede... Oi. Vai lá na mamãe. Não deixa ele mexer na parte elétrica, não. Não deixa ele mexer na parte elétrica. Aí. Beleza? Ó, gente, faz parte. Quando é ao vivo, faz parte. Tchau. Fala tchau, galera. Fala tchau, galera. Isso. Beleza. Quando você não altera a pressão, quando essas 2 variáveis, que é pressão e temperatura, ela altera as características físicas, químicas e biológicas. Então, na indústria de processos contínuos, as principais a serem medidas, né? Pessoal que está no Instagram e deseja ir lá para o YouTube, é só digitar Pilar 2. E eu separei também que dentro da instrumentação também tem os instrumentos analíticos. E o próprio nome já te traz uma compreensão, né? Que é análise. Você vai analisar algo. Então, a partir do momento que você vai analisar algo, você pega uma amostra e essa amostra você passa dentro de um sistema que vai extrair uma informação. Então, instrumentação analítica geralmente tem um coletor, que é um que vai coletar a amostra, e eu tenho um segundo equipamento, que é o analisador. Beleza? Você tem uma ideia de preços. Um instrumento usual, você vai achar na casa de 5 a 20, 25 mil reais, a depender do instrumento. Isso eu estou falando de instrumento normal, assim, beleza? Agora, quando você fala de um instrumento analítico, você encontra até de 200, 300 mil reais. Esse Anamox que eu falei, que a gente colocou e implantou dentro do reator, ele era 400 mil reais. E ele era muito fino. Então, eu tenho aqui turbidez, pH. Então, para medir turbidez, eu estou coletando a amostra para medir a turbidez. O pH, a mesma coisa. Densidade, a mesma forma. Gases também fazem parte. Condutividade, amoniacal, que foi um que eu coloquei, e vários outros instrumentos que são analíticos. Então, aprenda a fazer essa divisão. Instrumentação usual e instrumentação analítica. Por que isso é importante, gente? Porque eu queria mostrar isso daqui para vocês. Eu falei que eu ia fazer, mas eu vou tentar fazer aqui, ó, com o mouse. O que eu vou explicar aqui para fazer a separação desses dois, instrumentação usual e instrumentação analítica. Eu vou mostrar o ciclo da água na indústria, beleza? Vamos lá. Aqui tem um rio, ó. Imagina que isso aqui é um rio, beleza? Tem um rio aqui, ó. Isso aqui é um rio, beleza? O que acontece? Toda indústria, a principal matéria-prima dessa indústria é a água, beleza? A água é a principal matéria-prima. Então, geralmente, a água ela é captada de 2 formas, ou de um poço artesiano ou de um rio. Imagina que ela é captada do rio, beleza?
Então, eu captei a água do rio. A minha água vai passar, gente, não repara não, porque com o mouse é terrível. Vai passar por uma bomba e ela vai para o primeiro processo aqui, ó. Primeiro processo. Qual que é esse processo? É a minha ETA. Cara, é muito ruim digitar fazer com o mouse. Mas o primeiro processo é ETA, onde vai tratar a água, né? Você não vai beber uma água do rio, vai jogar uma água do rio direto. Não, ela passa ali dentro de fio de carvão, né? Joga flúor. Eu descobri quando eu trabalhei na parte lá que eu fui descobrir porque hoje todo esse processo de tratamento de água, eles colocam flúor na água. A água que você bebe da torneira possui flúor. Beleza? E o flúor é para que eles colocam? Para tratar a cara. Antigamente não tinha isso não, por isso que a gente biturava os dentes. Hoje eles colocam flúor na água para tratar a água, entendeu? Então tem a ETA aqui, onde faz o tratamento da água. Da ETA, eu vou jogar a água para o meu processo industrial. Então vou colocar aqui, ó, processo industrial, beleza? Uso ali para o meu processo industrial, para aquilo que é importante para mim. Do processo industrial vai para a ET, né? Que é a estação de tratamento de esgoto ou efluente. Então, ET. Beleza? E da ET retorna para o rio. Por isso que é um ciclo. Veio do rio, volta para o rio. Certo? Gente, preste atenção. Se você não tratar a água, você vai perder todo um processo, ou todo um lote por causa que a água não foi tratada. Então, você precisa tratar essa água. Agora, qual geralmente é os instrumentos que estão dentro do sistema de tratamento de água? Eu vou colocar aqui, ó, é a instrumentação analítica. Então, onde você encontra instrumentação analítica? ETA, beleza? Por quê? Porque ali eu estou medindo o pH da água, eu estou medindo a turbidez da água, eu estou medindo a oxigenação, estou medindo a quantidade de flúor que tem a água, a qualidade de sólidos suspensos. Então, tudo isso eu preciso de um coletor e um analisador, certo? Então, é instrumentação analítica. Dentro da indústria, vai ter o quê? Lá no processo mesmo, onde você está alterando as características físicas e químicas, você vai ter principalmente, não quer dizer que é somente, mas é principalmente os instrumentos usuais. O que são os instrumentos usuais? Temperatura, pressão, nível, vazão, velocidade, está medido dentro da indústria. Na ET é o principal. E por ser o principal, é os instrumentos analíticos. Esses instrumentos analíticos é por quê? Se você retorna a água fora das características do rio, o que vai acontecer com o rio? Quem já ouviu uma reportagem de peixe que morreu no rio perto de uma indústria? Cara, você pode olhar o sistema de efluente, o sistema de tratamento dele. O sistema de tratamento estava ruim, e porque o sistema de tratamento estava ruim, matou o peixe. E aí dá um BO na indústria gigante, um problema gigante. Como que você resolve isso? Fazendo análises. Então, ficou claro? Se ficou claro, você vai colocar nos comentários. Ficou clara a diferenciação e a aplicação do instrumento usual e do instrumento analítico dentro de um ciclo de processo industrial? E eu usei como exemplo o ciclo d'água. Se sim, coloca aí, ó. Entendi tudo. Entendi, compreendi, massa pra caramba. Pessoal, quem não deu like, dá o like no vídeo. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreve no canal. É muito importante que você se inscreva e ative o sino aí também, porque aqui é só aula top. Beleza? Vamos lá. Agora...